todo mundo que está aqui. Obrigada a todos os organizadores. Hoje, agora, segunda de manhã, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre o estado atual de como que está toda a computação quântica, se alguém tiver interessado assim, em entrar na área, curiosos que queiram saber mais. Bom, a gente vai fazer um pequeno tour para poder entender um pouco mais sobre o que vocês veem nos jornais, se condiz ou não, porque um pequeno aviso, né? As empresas estão tentando vender o produto delas. Então, elas sempre vão falar que aquele lá é o melhor do mundo e que ele vai servir para você sem sombra de dúvidas, mas isso não é verdade. A computação quântica ela ainda está bem no começo e a gente tem ganho, sim, apesar de que tinha muita gente desanimada lá atrás, falando tipo assim, está muito difícil, a gente não sabe o que vai ter de vantagem aqui, compensa mesmo todo esse esforço? A gente vai ver aqui para o que realmente compensa esse esforço e para as aplicações que tipo, são desnecessárias. Bom, então, vou apresentar para vocês um pouquinho da onde eu vim, do grupo que eu trabalho. Vou contar para vocês o porquê que a computação quântica ela é tão especial. Vou contar para vocês um pouquinho mais sobre os tipos de computadores quânticos que tem disponível, porque a gente ainda está descobrindo como criar eles da melhor forma, como fazer essa construção. Então, a gente tem diversos modelos no mercado. A gente vai ver também o que cada um desses computadores estão fazendo, para que eles podem ser usados e por o que talvez não seja muita vantagem. Eu sou formada em ciência da computação, estou fazendo mestrado aqui em física e eu estou estudando computação quântica desde a minha graduação, lá em 2020, quando eu peguei uma iniciação científica sobre isso. E estou aqui até agora. Se tudo der certo, eu espero ficar pelo resto da minha vida na área. E eu deixei para vocês aqui embaixo, quem quiser pode se sentir à vontade para tirar uma foto, depois eu posso deixá-la no grupo. Esse linkzinho embaixo no GitHub é onde eu vou deixar a apresentação. E eu vou deixar também um material complementar, além das referências que eu vou usar aqui. E aí, quem se sentir interessado, quem quiser procurar mais, e quem quiser também, por favor, pode me mandar uma mensagem. Eu adoro conversar sobre computação quântica. Se sobrar alguma dúvida que não deu para tirar aqui, vou adorar conversar com vocês mais sobre isso. E eu queria apresentar um pouquinho o pessoal que trabalha comigo. A gente é um grupo de pesquisa. Na verdade, eu estou em 2 grupos de pesquisa e tem mais ou menos algumas pessoas em comum entre eles. Infelizmente, as fotos são do grupo de algoritmos quânticos e eu não tenho foto do grupo de EDO e Quantum Machine Learning, porque a gente só se reúne online. Mas, mais ou menos, aqui, daqui para cá, então, meus colegas do grupo de pesquisa, meu orientador, professor Celso. E daqui para cá é um pessoal da Von Braun. A gente tem o Paulo, o Aroca, o Dario, que é o CEO, presidente lá. E eles que ajudam a gente, principalmente a parte financeira, estão patrocinando as nossas pesquisas. Na foto de lá, tem mais ou menos as mesmas pessoas, mas a nossa colega Vitória, que entrou agora há pouco tempo. E nesse grupo a gente desenvolve algoritmos com enfoque empresarial. E no outro grupo a gente se debruça mais sobre as partes teóricas. Algumas das coisas que eu vou falar aqui são coisas que eu tive a oportunidade de mexer na prática. Então, a gente está com alguns artigos, depois, se vocês interessar, quando a gente publicar, a gente manda para vocês entenderem um pouquinho mais das coisas. E, bom, por que a computação quântica ela é tão especial? O que a gente chama na computação normal, os computadores que a gente tem no dia a dia, a gente vai chamar de computador clássico. Tá bom? Só para contextualizar vocês. E vocês estão cansados de saber que a gente tem os circuitos integrados. Dentro dos circuitos integrados, eles têm as portas lógicas, são formadas por pulsos e blá, blá, blá.
vocês já estão cansados, né? Bom, agora no computador quântico é um pouquinho diferente. Os nossos programinhas, eles visualmente têm esse formato aqui. E, se não me engano, todos os computadores e plataformas que eu vou mostrar são programados em Python. E isso mais um motivo do porquê eu estou aqui. E esse daqui é a parte visual. O que a gente faz no Python? É basicamente, declara um objeto, circuito. Depois chama lá um métodozinho que coloca uma porta. E a porta vai ser, tipo assim, a porta X no qubit 0. Vocês conseguem acompanhar pela linha? A linha seria meio que o fio, mas não tem um fio. Só que assim, né, a gente já começou meio complexo demais, né? Então, eu vou ter que descer um pouquinho para falar para vocês um pouquinho do que é o qubit, um pouquinho de porta. Essa parte talvez fique um pouquinho meio chatinha, por favor, não durmam. Eu sei que é difícil ver matemática a essa hora da manhã, mas, por favor, fiquem aqui comigo, porque vai ser só uma partezinha curtinha para vocês entenderem como que ele funciona e o porquê que ele é especial, né? A gente tem um bit na computação clássica e na computação quântica a gente tem o qubit, que nada mais é do que um bit quântico. Como que ele é feito? Vai depender muito de cada computador. Ele pode ser uma partícula, ele pode ser lá um átomo, um íon, ele pode ser um fóton, ele pode ser um campo, ele pode ser várias implementações. O que importa é que, matematicamente, ele tem que poder ser representado como alguma coisa que tem vários estados possíveis numa combinação de 0 e 1. Então, se você tem, por exemplo, um fóton, você faz um íon lá. Você tem um íon, você pode polarizar esse íon e você conseguir mexer na polarização dele. Matematicamente, a gente coloca aquilo lá como um vetorzinho, você mexe esse vetorzinho, então você tem uma probabilidade. O ponto é que no mundo clássico, no mundo quântico, a gente não consegue acessar essas probabilidades. Para a gente poder medir, a gente tem que medir no que a gente chama de estados da base. Você está, por exemplo, passando ali, você está mexendo com lasers e espelhos, e isso é o que forma o teu computador. Então, se você coloca um laser passando aqui numa coisinha de atravessado, ele tem chance de vir para cá, ele tem várias chances de... Você coloca ele em superposição. Então, só que você não tem como saber nisso. Para você medir, você tem que ver um aparato aqui e falar assim, ele está aqui, bateu aqui, detectou aqui, beleza, esse é o estado tal. Ele está aqui, esse é o estado tal. Então, você não consegue medir essa superposição, mas você consegue usar. Você consegue computar. E esse daqui é o formatinho dela. Então, você consegue colocar os seus qubits em qualquer posição ali da sua... Isso aqui a gente chama de esfera de Bloch, matematicamente. Mas, na prática, você não consegue ver ele dessa forma. Mas a gente usa ele assim mesmo. E como que a gente pode fazer isso, essa manipulação nele? A gente usa as portas. E aí, gente, mais matemática e mais matemática, para quem gosta, é um prato cheio. Recapitular os conceitos lá, quem viu geometria analítica na faculdade, ou talvez até teve sorte de ver um pouquinho ali de matrizes no ensino médio, vai conseguir pegar isso daqui. A gente faz a porta como uma matriz. Tem várias regras matemáticas, não pode ser qualquer matriz, são matrizes específicas. E a gente joga ela no estado. O estado a gente também faz como um vetorzinho, ali o estado 0 é o vetorzinho 1, 0, o estado 1, vetorzinho 0, 1, um qubit só. Belezinha, você faz uma multiplicação simples ali e tudo certo. Se a gente observar aqui uma coisa legal nessa porta, é que quando a gente jogou o estado 0, fez uma multiplicação dessa matriz, e não é que aquele resultado ali, ele não é igual a esse daqui do 1, que é o estado 1. E não é que quando a gente faz a mesma coisa com o estado 1, ele não dá para a gente a mesma coisa que era o 0? Então, isso daqui
é bem análogo àquela porta NOT que a gente tem na computação clássica. Legal, né? Infelizmente, essa é a única análoga, mas ela existe. A gente tem outras que são matrizes, todas as matrizes são complexas, apesar dela parecer ali bonitinha, assim, sabe? Todas elas operam no complexo. E ali, outra porta de 1 qubit só, que você passa lá como se fosse a NOT que você passa num bit só. Só que essa aqui, ela é uma coisinha um pouquinho diferente, né? Porque ela tem esse 1/2 para fora, que é só para ficar bonitinho. Você pode jogar 1/2 para dentro ali, é uma constante, e aí ficaria tipo meio, 1 sobre raiz de 2, né, para todas as coisinhas, e aquele ali no negativo. O que a gente consegue ver uma coisa interessante é que se você opera o estado 0 ou o estado 1, ela vai dar uma combinação. Na esfera de Bloch, o que ela está fazendo? Ela está te dando uma superposição. Porque, no final das contas, eu espero que talvez vocês consigam enxergar um vetorzinho do x ali. Esse vetorzinho é onde ficaria mais ou menos um dos seus estados. Ele estava para cima ou para baixo, só funcionando ali para cima ou para baixo. A gente passa a Hadamard, a polarização dele vai ficar aqui, nesse eixo aqui. E aí você tem uma superposição. E ela é linda porque você tem a mesma probabilidade de ter 0 de um lado e a mesma probabilidade de ter 1 também, na hora que você medir. E é isso que a gente chama de superposição. Fica muito mais bonitinho quando a gente está programando, porque a gente pode só simplesmente jogar lá, circuito, põe lá o objetinho circuito, aí depois você põe lá circuito.h, geralmente é H na maior parte das plataformas, põe entre parênteses, beleza, você operou a porta Hadamard em Python. Só que a gente também tem portas que elas vão precisar de mais de 1 qubit. Igual a porta E, a porta O precisa de 2 bits, a porta CNOT ela precisa de 2 qubits. E o que essa matrizinha vai fazer? Ela é o nosso if. O que a gente consegue fazer de if é usando essas portas que a gente chama de portas controladas. Você passa 1 qubit para ela no começo e o outro, o de baixo ali, que é o que geralmente a gente coloca, você vai fazer uma operação NOT nele. Só se o primeiro for 1. Se o primeiro for 1, você inverte o segundo bit. Então, se você tinha 1, 0, você vai ter um 1. E se você tinha 1, 1, você vai ter um 0. Então, sim, a gente fica escovando bits na computação quântica. Não tem muito como fugir. Mas agora vocês viram que é totalmente diferente o jeito de fazer as operações. E enquanto na computação clássica a gente já tem funções prontas, você só simplesmente coloca o mais e você faz uma operação de soma. Você não precisa criar aquele circuito de portas lógicas para poder fazer a soma dos bits. Infelizmente, na computação quântica, a gente precisa mexer assim, com as portas até hoje e mexendo nos circuitos dessa forma. Tem pessoas lindas, maravilhosas, porque muitas plataformas são abertas e elas colocam, tipo assim, você quer fazer, por exemplo, tem algum circuito que já é muito manjado assim, pra gente, tipo assim, os estados de Bell, que é uma forma de estados específica. Você só vai lá e coloca numa função, porque alguém já fez aquilo ali. Mas tudo que você quiser fazer de novo, você vai ter que fazer porta por porta. E uma coisinha legal dessa porta aqui, que eu não tinha comentado, é que ela que é responsável pelo entrelaçamento. Então, tudo que vocês ouvem, tipo assim, meu Deus, o entrelaçamento quântico isso, o entrelaçamento quântico aquilo, você consegue fazer o entrelaçamento só com uma CNOT. Por quê? Porque a partir do momento você não sabe. Está lá no meio do circuito, você não vai saber qual que é o estado ali. Porque são tudo probabilidades. O seu segundo qubit está dependendo, o valor dele está totalmente dependente do valor do primeiro. A gente consegue fazer lá um experimento que aplica isso, e é isso que tem nos computadores quânticos. Mas a gente
mesmo controlando isso, a gente ainda não consegue ver sem literalmente medir, colocar o aparato lá e falar assim, qual que é esse daqui? Isso é uma coisa, tipo, bem difícil de se acostumar no começo, mas para vocês entenderem melhor, tipo, naquele link lá que eu deixei 2 livrinhos que explicam muito bem, que se debruçam bastante. Quem tiver curiosidade também nas bibliotecas das linguagens das plataformas que eu vou apresentar, eles têm os tutoriais deles também. Então, quem quiser se aprofundar e entender um pouquinho melhor isso, porque eu precisaria de, 3 horas, ficaria explicando aqui e ainda teria dúvidas sobre o que é esses benditos entrelaçamento e superposição. Mas, esse, matematicamente, é um jeito muito fácil de ver isso acontecendo. E, por causa deles, a gente consegue ter o paralelismo nos computadores quânticos. Então, enquanto o computador clássico ele precisa de vários núcleozinhos e ele executa as operações em paralelo nos núcleos, o computador quântico ele vai executar em todos os qubits ao mesmo tempo. E como você está trabalhando com probabilidades, ele acessa todas as probabilidades de resultado ao mesmo tempo. Só por causa da superposição e do entrelaçamento. Quando você usa essas 2 probabilidades junto, ele consegue fazer isso. Então, você consegue fazer, em teoria, assim, né? Você consegue fazer as operações com menos tempo e menos passos. E isso foi, o mais legal, que aí surgiu o Shor, que provou lá, todo mundo já sabe, não sei do que os computadores quânticos vão quebrar a criptografia por causa do RSA, que o Shor falou assim, não, aqui, ó, consigo facinho colocar os números primos ali, devolver o número e devolver quais são os primos que formam ele. Mas, na prática, os computadores que a gente tem hoje em dia, eles são muito pequenos. E está muito custoso para fazer isso, de verdade. Criptografia não corre risco por enquanto. Mas ele é possível, sim, de ser executado com computadores melhores. Só que com os computadores que a gente tem hoje, a gente já consegue fazer umas coisinhas bem legais e a gente já consegue ter uns ganhos bem interessantes. Né? Então, apresentar para vocês um pouquinho dos tipos que a gente tem e meio que o estado wall de cada um deles, né? No que cada um deles faz, o que cada um deles é melhor. A IBM, mais famosa, mais marqueteira, ela explodiu bastante na frente. Eu acho que, se não me engano, eles que fizeram alguns dos primeiros computadores. O porquê que eles estão tão famosos? Porque eles são capazes de fazer o que a gente chama de computação universal, que é a computação com aquelas portas lá que eu mostrei. E aquela tipo de computação, ela é provada, ela é Turing computável. Então, em tese, tudo que você faz no computador clássico, você conseguiria escrever naquelas portas ali, fazendo um computador quântico, né? Em teoria. E tudo que faz um computador quântico, e essa afirmação é bem mais sólida do que a primeira, tudo que é processado no computador quântico, ele pode ser processado no clássico, porque eles processam os mesmos problemas, só que o que muda é o tempo. Porque simular o sistema quântico, você vai estar simulando todas as probabilidades, e para o computador simular, essas simulações são muito, muito difíceis, muito custosas, muito inviáveis. Mas no computador da IBM, tem um acesso gratuito, eles investem bastante em cursos. O acesso, você também consegue programar em Python com ele. Tem o Composer, que você consegue ir arrastando as portinhas e você colocar ali, ele coloca como ficaria o seu código ali no final. Então, você está com dificuldade para entender como programar aquilo, você pode ir clicando e arrastando as portinhas e observando. Cada um deles também implementado de uma forma diferente. Eles usam qubits supercondutores e, basicamente, dessa forma, aqui é esse grande, parecendo um lustre mesmo, que fica isolado termicamente, isolado de tudo, de todas as condições, resfriado. E tem um chipzinho, aqui, bem ali no fundinho, que é o chip que
que tem os qubits ali, de fato. Todo o restante é só para operar. Aquele ali do cantinho é o mais novo deles. E o maior que eles têm é esse IBM fez, com 156 qubits. Parece pouco, mas aí você vai ver, uma string de 156 bits, ela consegue representar muita coisa, não é? Se você conseguir literalmente usar todas aquelas possibilidades, você vai ter 2 elevado a 156. Menos 1 porque tem o 0, né? Mas 2 elevado a 156 possíveis estados. Isso é muita coisa. Isso o computador clássico já tem extrema dificuldade para simular, você vai precisar ali do seu supercomputador para poder simular. E esse tanto de pontinhos ali que eu não falei é a forma como eles estão agrupados. E isso é importante para a gente, porque quando a gente define problemas, a gente define problemas escritos como matrizes, porque é um jeito muito prático. Você trabalhar com grafos, todo mundo já deve ter usado, vou escrever esse problema aqui em grafo, que vai ser facinho. E mapeando os qubits, você sabe quais se relacionam diretamente com quais. Então, você sabe como que você vai precisar de construir isso. Porque, às vezes, você precisa de mais relações, você vai precisar de mais qubits. E é essa a diferença do qubit, também dos que a gente chama de qubit físico e os qubit analógico. Para fazer correção de erros também, você vai precisar de mais qubits desses estejam simulando um só. E aí você tem, 156 qubits físicos, mas analógicos não, desculpa. Mas na prática você vai ter só alguns ali. Você vai ter 6, por exemplo, para conseguir resolver aquele seu problema com correção de erros. Bom, a gente tem também íons aprisionados. E é muito bonitinho. Essa imagenzinha aqui é uma foto que ganhou um prêmio, onde numa armadilha de íons, eles conseguiram tirar uma foto normal. Isso aqui é simplesmente uma foto de um átomo. E essa bolinha aqui é o átomo. Na hora que ele emitiu luz, bateram a foto e ele está ali preso naquela armadilha. A IonQ é uma das empresas que trabalha com isso. Esse é um esquema de como que eles usam. Esse amarelinho é o aparato da armadilha, que é mais ou menos dessa forma aqui. Eles colocam, muitas vezes, campos. Um aparelho com um campo de cá, um com um aparelho com um campo assim, outro com um campo de cá, e você consegue aprisionar ele ali dentro. Condições muito específicas, muito trabalhoso. E, a partir disso, você consegue, com os lasers, que são essas caixinhas cinza e os roxinhos, você consegue manipular esses íons que estão ali dentro. Atualmente, eles têm apenas 36, mas eles são de melhor qualidade do que os da IBM. Então, se você tem 36 dele e 36 da IBM, você consegue fazer mais coisas com os 36 da IonQ. Só que como eles estão com... as plataformas são diferentes, você tem ali umas mudancinhas no código, porque cada uma programou aquilo lá da sua forma. Mas você também tem acesso de graça nos simuladores deles, então você consegue fazer as simulações. Não vai rodar no computador quântico, mas vai dar o mesmo resultado, mais ou menos. E o acesso também gratuito com Python. Tem outra forma também, que é uma forma bem parecida, grosso modo, que são os átomos neutros da QERA, o nome oficialmente mesmo é pronunciado QERA. São 256 qubits, que são 256 átomos neutros de rubídio aprisionados nessa armadilhazinha, que também utiliza os lasers para manipular, mas aqui eles utilizam essa solenoide. E você armazenou ali, prendeu um átomo. O bonitinho deles é que você consegue literalmente mudar eles de lugar. Então, se você, supondo, você tem que fazer um problema de rotas, caixeiro viajante, acho que todo mundo aqui já ouviu falar. Você pode mudar eles para mapear
o seu mapa. Aqui está bem ruizinho de enxergar, mas aqui era um mapa mundi. E eles pegaram do mapeamento que eles tinham, que era esse daqui, e colocaram os qubits nesse formato aqui, para poder manipular, para poder fazer a conta no caso, tipo um caixeiro viajante, de um jeito mais prático, mais fácil. E a gente também tem uma outra forma totalmente diferente, que é os computadores da D-Wave, que trabalha com computação adiabática. E aí aqui a gente não tem portas. Aqui você vai programar também com Python, só que infelizmente eles tiraram o acesso dele no Brasil, e agora antes o acesso deles era pela AWS. Mas se alguém aqui tem vontade, quer trabalhar com computação, é bom saber, porque você pode trabalhar com outras empresas e com outros pesquisadores, e fora eles têm as licenças e eles vão conseguir rodar. A computação adiabática também ela é bastante falada, porque, como vocês conseguiram ver, é uma diferença muito gritante, né? O computador melhor deles, eles têm 5.000 qubits. Só que são 5.000 qubits de um jeito muito diferente. Ele processa códigos da mesma forma que, talvez vocês já tenham ouvido falar, o algoritmo do recozimento simulado, ou têmpera simulada, annealing. Então, ele vai executar basicamente da mesma forma que quando a gente executa esse algoritmo num computador clássico para resolver os nossos problemas. Ele deixa o nosso sistema em um estado, você codifica, a gente chama de hamiltonianos, que no caso esse Hzinho ali não é o H do Hadamard mais, é de hamiltoniano. Você consegue fisicamente, quem tem faculdade de física já deve ter ouvido muito, colocar um sistema na forma de uma equação, e essa equação descreve esse comportamento. Uma dessas equações são os hamiltonianos. Você programa, você dá um hamiltoniano qualquer, que seja facinho para você fazer um sisteminha simplesinho, você programa ele no começo, e você dá para ele, escreve o seu problema na forma desse hamiltoniano. Um jeito bem simples, bem fácil, você coloca o seu problema numa matriz ou num grafo, e aí a transcrição é muito rápida, muito fácil. E ali você vai evoluindo o seu sistema bem lentamente, igual no recozimento simulado, que você vai fazendo as iterações e abaixando a temperatura bem devagarzinho para chegar na temperatura mínima. Aqui o sistema, só que num computador quântico, vai fazer da mesma forma. Vai chegar no que eles chamam de ground state, que é a menor energia, o estado de menor energia, que ele vai ficar bem aqui. Então, na hora que você está transformando um sistema e transformando o outro, descendo no hamiltoniano, você vai chegar nesse ponto aqui. E ele vai te dar, você só colocou do seu primeiro sistema e ele já te deu a resposta do seu segundo. Ele é muito, muito usado em algoritmo de otimização, porque, igual como eu falei, é a têmpera simulada ali, só que no computador quântico. E ele já tem bastante ganhos. A forma como eles estão organizados é naquela redezinha ali. E a gente também tem outros sistemas que têm a computação quântica fotônica, usando fótons, da Xanadu. E eles usam também, não é aquelas mesmas portas, a computação universal, eles usam variáveis contínuas, e aí são portas específicas para manipulação dos fótons, que é o squeezing, displacement. E aí você já não tem a mesma forma de computação, mas você consegue, em tese, programar os mesmos códigos. Você tem o annealing digital da Fujitsu, que ele não chega a ser um computador quântico, ele é um computador inspirado. E a gente tem também a computação quântica inspirada, que é você pegar códigos que são do computador quântico e escrever eles do mesmo jeitinho ali, só que matematicamente você coloca a mesma matemática no computador clássico e vê qual deles que funciona melhor. Tem ressonância magnética nuclear, e a gente tem as plataformas e várias bibliotecas que são para simulação. O QTIP, tem o Kibo, tem
Bom, essas são as principais que eu me lembro agora. E nessas de simulação, você simplesmente pega, baixa, e aí você consegue escrever lá bonitinho a porta X aqui, e o seu computador clássico simular. Quanto mais que o bit você colocar, mais custoso vai ser, mas você consegue simular antes de testar nesses computadores. E o que basicamente... E o que eles fazem, o que você consegue colocar neles para eles conseguirem processar, o que você processa neles, né, no caso. Bom, antes eu ouvia falar muito, agora talvez nem tanto, do que era a supremacia. A supremacia, estava todo mundo brigando quem queria ter um computador que fizesse alguma coisa que o computador clássico não fosse capaz de jeito nenhum, que vai demorar lá bilhões de anos e um tempo inviável. A Google fez e aí depois uma equipe chinesa foi lá, provou que o dele estava errado. Não sei se a mesma equipe, uma outra equipe chinesa também lançou um paper de computação com bósons e que eles falavam assim, não, a gente consegue e tal. Só que o que todo mundo estava fazendo não é uma coisa que a gente tem interesse prático, não é uma coisa que a indústria está precisando, uma coisa que vai impactar no dia a dia das pessoas. Então, eles começaram a falar assim, não, vamos olhar, então, problemas onde a gente vai conseguir uma vantagem e ver na onde que o quântico oferece alguma vantagem para a gente, alguma coisa que a gente pode aplicar o quanto antes. Então, eles começaram a explorar o que cada problema, vários problemas podiam oferecer alguma vantagem, começaram a tentar fazer aplicações mais a fundo, ao invés de esperar dessa supremacia, e procurar na onde realmente tinha vantagem. E o que fomenta tudo isso também é que essas empresas, elas precisavam provar essa supremacia, para provar, tipo assim, não, olha aqui, ó, eu realmente consigo, isso daqui é um motivo suficiente para o meu computador existir, para vocês precisarem dele. E provar também que aquele tipo de computador que ela faz é o melhor. Porque, como vocês viram, cada empresa tem o seu tipo de computador. E essa tecnologia, elas compartilham algumas coisas, outras coisas elas não compartilham. Então, fica mais fácil uma outra empresa nova, um grupo de pesquisa e tal, ou comprar um computador deles, alugar o processamento, ou construir o seu do zero, do nada. Porque elas não dão... Elas são todas sobre patente, né? Então, procurando um pouquinho mais, né, o que eles conseguem, o que dá para fazer, e o que fica mais claro que a gente usa muito e dá um ganho ali na prática, a gente começar com problemas de otimização. Tem esse paper aqui, ele é ótimo, e ele formula, nessa forma de Ising, formula os hamiltonianos de vários problemas NP. Caixeiro viajante, problema de caminho em grafos, basicamente, muitos NPs que você tem, você consegue colocar eles, já tem um hamiltoniano. Então, é só você literalmente pegar isso e programar. E aí você pega o seu problema, eu tenho, sei lá, rotas no Mercado Livre. Aí você vai lá, problema NP, caixeiro viajante, caminho em grafos, consigo pegar isso, transcrever para o meu problema, jogar no computador quântico. Quem ganhou muito com esses Ising foi a D-Wave, que eles conseguem processar muito bem, conseguem ter ganhos. E, inclusive, a gente do nosso grupo, a gente conseguiu obter um ganho legal. Estamos com o paper para publicar, estamos esperando a patente acabar de ser submetida para a gente poder divulgar os resultados. Mas um problema de gerenciamento de estoque. A gente conseguiu resolver ele, resolvemos usando os computadores da D-Wave, conseguimos um ganho. Esse projeto foi em parceria com a Von Braun, por isso que eu passei eles ali no começo. Vamos conseguir aplicar, tudo dando certo, a gente já está colocando lá, estamos encaminhando para colocar na empresa. Uma outra coisa que todo mundo procura muito é sobre usar os computadores quânticos e ótica quântica para processar com telecomunicações.
Qual que é a vantagem disso? A gente tem um teorema da não clonagem, então você já ganha ali uma camada de segurança de graça. Você já tem as fibras óticas, que é um ótimo meio para você passar essas informações. E aí você consegue fazer a partir de distribuição de chaves criptográficas, etc. Isso já vem sendo estudado desde o começo. E interconectar esses computadores quânticos para poder fazer um paralelismo a mais ainda, né? E 2 estudos recentes que eu achei bem interessante, que foi que conseguiram fazer um repetidor quântico. Ainda está um pouquinho longe da gente ter uma internet quântica, mas estamos caminhando para isso, porque o que precisava era de um repetidor para você conseguir transmitir essa informação por muitos quilômetros. Atualmente a gente consegue ali na casa de umas dezeninhas de quilômetros. E isso foi só em 2023. E em 2024 foram 3 cidades diferentes conseguiram rodar experimentos e dentro dessas cidades, dentro dela mesma, fazer uma redezinha quântica para poder distribuir informações. Isso ainda é muito pequeno com o que a gente tem, às vezes, de alarde na mídia, mas estamos caminhando para isso, cada vez mais possível, mas ainda não dentro do praticado ali para a sociedade. Mas um dia chega. E redes neurais, que está um ápice de inteligência artificial, e a gente também está tentando processar isso, só que elas são de muito difícil simulação. Já é um algoritmo custoso, né, no computador clássico, já é um negócio que você pode deixar processando ali por várias horas, às vezes vários dias, dependendo do modelo que você tem. Se você for jogar um modelo Transformer ali, super complicado, aí você vai ter muito tempo processando. Estamos tentando ver o que a gente consegue ainda usando os computadores quânticos. E uma coisa que a gente tem ainda pela frente é definir como que a gente vai conseguir montar essa rede. Um dos jeitos possíveis é usar algoritmos variacionais. Então, você tem portas que elas fazem rotações em ângulos, um ângulo arbitrário, e você pegar esse ângulo como um parâmetro e ir definindo ele e treinando esse parâmetro. E aí, muitas vezes, você precisa de um computador clássico ali para te ajudar do lado, que às vezes a gente chama também de computação híbrida, que é quando você tem um computador clássico e o quântico trabalhando junto. E a gente também tem a definição de algoritmos que são puramente quânticos, que usam puramente a quântica, e eles vão ser totalmente diferentes também das redes neurais que a gente tem atualmente. No momento, estamos trabalhando num estudo de uma possível criação, né, de um algoritmo de recomendação que seja puramente quântico. Tem um outro algoritmo também, que até estudei ele por um tempo, que era do Kerendes e Prakash. Depois eu posso mandar para vocês, se alguém se interessar, que eles conseguem fazer fizeram um algoritmo de recomendação quântico. Depois veio uma moça, a Erin Tang, e ela provou que aquele algoritmo podia ser executado num computador clássico, basicamente com o mesmo número de passos, mesma complexidade. Então, ele não ficou tão viável assim, a gente está procurando outros ainda, procurando também como fazer eles da melhor forma. E a gente esbarra num problema que é como você vai simular isso? O que dá a melhor vantagem? Você ter porque a gente tem essas 4 possibilidades. Você fazer a rede clássica com o dado clássico e beleza, puramente clássico, computador quântico não entra ali. Você pode fazer uma rede quântica, uma rede neural quântica, usando princípios da quântica, só que para processar dados clássicos. E aí você tem que fazer preparações de estado e manipulações antes. E será que isso é realmente tão vantajoso ainda? E a gente tem a possibilidade também de ter as redes clássicas que processam dados quânticos, a gente já tem isso, e muito custoso. Muito custoso processar coisas do mundo quântico no computador clássico. E a gente tem uma possibilidade que está dando bastante resultado, que é usar redes quânticas para processarem dados que já são de natureza quântica. Então, isso entra bastante também
quando a gente fala das simulações, que é o objetivo inicial da computação quântica, era fazer simulações do mundo quântico. Foi a ideia que o Feynman deu, quando ele falou assim, por que então, já que os computadores não estão conseguindo processar sistemas que têm vários átomos, várias moléculas, por que a gente não cria, então, um equipamento que funciona de acordo com as leis da mecânica quântica e que faça essa simulação para a gente? E aí que surgiu a ideia dos computadores. E essa parte de simulações é uma das partes que foi uma das primeiras que começaram a dar resultados positivos e que o pessoal começou a ficar empolgado para aplicar. Quem mais se beneficia atualmente é tipo física, química, biologia, fármacos, medicina, genética, ciências dos materiais também, para criar outros sistemas. Teve até uma partícula que eles tinham ela só teoricamente, né, só pelo papel, né, nas contas ela aparecia, e conseguiram encontrar ela processando no computador quântico, nos cálculos do computador quântico ela também aparecia. Aí, quem sabe a gente não vê ela por aí em algum experimento no mundo real, né? E, bom, eu finalizo por aqui. Eu espero ter conseguido apresentar para vocês no estado mais ou menos que estão as pesquisas, o que a gente consegue desenvolver. Se alguém aqui que trabalha em alguma empresa ou tem alguma startup que esteja interessado em computação quântica, dá uma olhada primeiro se os sistemas que vocês oferecem, que a empresa de vocês e tal está interessada, ela encaixa dentro de um daqueles primeiros problemas. Se for um problema para otimização, legal, você consegue fazer bastante coisa. Tanto que, resolvemos um gerenciamento de estoque ali de uma empresa. Você tem distribuição de rotas, você consegue. Se você tem algum problema que vai encaixar numa dessas coisas lá dos problemas NP, você consegue. Você tem problemas da área mais científica, você consegue algumas coisas legais. Você precisa de uma rede neural e tal. Assim, a gente ainda não demonstrou os ganhos para a rede neural, mas para as redes quânticas com dados quânticos tem ganho. Por favor, quem quiser se juntar à área para ajudar a gente a pesquisar um pouco mais, é muito bem-vindo. Quem precisar de alguma ajuda, quero aprender mais, sinta-se à vontade para falar comigo sobre isso. Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês. Eu agradeço muito a todos aqui. Eu espero que não tenha sido cansativo nem entediante, principalmente a parte matemática. E eu espero que da próxima vez que vocês vejam as notícias, vocês estejam entendendo um pouquinho mais sobre o que está acontecendo. E obrigada, Python, porque nós temos computação quântica disponível em plataforma por causa de vocês. E de um jeito bem fácil. Então, muito obrigada a todos. Tem tempinho para pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, ainda temos um tempinho. Alguém tem alguma pergunta? Vou tentar responder. Se eu não souber, eu fico devendo a resposta para depois, tá? Oi. Alô. Oi. Bom dia. Foi muito bom a palestra, eu não tinha noção de nada. Tem duas perguntas, então. Uma é, qual que é o custo inicial para uma empresa considerar fazer simulações em computação quântica? Da ordem de que ordem de grandeza de valores? Bom, primeiramente, ela pode começar simplesmente contratando alguém para pesquisar sobre isso e rodar puramente nos simuladores de graça. E essa é uma vantagem muito boa para a gente da pesquisa, que a gente tem essas plataformas de graça e a gente consegue rodar muita coisa no nosso computador. E se você tem um computador mais potente, com algumas GPUs, talvez uma empresa tenha acesso a um supercomputadorzinho, um cluster ali, isso fica bem legal para conseguir simular. E aí, legal, conseguiu desenvolver
um sisteminha vai dar vantagem, vai dar lucro, então aí sim a gente fala assim, não, vamos então rodar no computador. Porque aí é que tá. Esses computadores, eles são cobrados em dólar. Então, e é por tempo de processamento. Coisas de segundos, menos de segundo, ele vai retornar, tipo, executei isso aqui 1000 e tantas vezes, as probabilidades de resultado estão aqui, a sua resposta é essa aqui, beleza. Mas para contratar esse serviço, a gente vai falar ali na casa de uns 10 mil inicial. Claro, dá para você firmar coisas com outras empresas. Se você tiver uma solução muito boa, você pode embutir esse custo do processamento no valor do contrato com a empresa, que vai pagar por aquilo. Então, você oferece o seu algoritmo e você já embute aquele valor que você está gastando. Mas é mais ou menos nessa ordem. Daí, a outra pergunta que relacionada daí, eu não sei o quanto que você pode falar ou não do paper que vai publicar. Qual que é a ordem de grandeza aqui entre o quanto que a empresa lá do sistema de controle precisaria gastar para calcular os valores e qual que é o percentual de ganho ao usar esse sistema de simulação versus o que seria usado no dia a dia atualmente? Uhum. Vou tentar falar algumas coisas, vai ficar faltando talvez algumas informações, mas se você tem uma empresa, ela tem um estoque muito grande, ela oferece produtos para diversas outras, um mercado enorme, e aí a gente pode falar de grandes marcas, o estoque dela é imenso. E para quem mexe com empresas assim, sabe que estoque é custo e você tem que reduzir ao máximo e ficar sempre de olho e ter um gerenciamento muito fino, porque senão você tem muito desperdício. E desperdício é custo, você ter bagunça é o maior custo, porque você tem retrabalho, você tem que colocar coisas de novo e voltar, porque aquilo está te atrapalhando. E aí, no caso, a gente fala de uma empresa que não é só uma caixinha que você pega e leva. Essa empresa que a gente estava fazendo o sistema para ela trabalha com empilhadeira. Então, para você pôr a caixa na empilhadeira no lugar errado, você vai ter que colocar de novo. E atraso de poucos minutos, eles já levam uma multa. Porque eles têm que entregar aquele produto para uma outra empresa e para a linha de produção e tem que sair rápido. E aí, o que a gente espera é tirar essas multas, deixar essa coisa mais rápido para eles poderem colocar mais coisas sem ter que expandir. Então, a gente está falando em evitar a construção de mais lugar, evitar não precisar de tantas expansões. Então, é isso que a gente está atacando. E a gente espera que eles economizem bem mais do que os 10 mil que eles pagariam por mês ali, não lembro, 10 mil reais, 10 mil dólares, que eles iriam pagar no processamento do computador. E ali a gente fez uma análise de custo, né? Quanto queria, em custo que eu falo, custo de processamento. E analisando o custo-benefício do resultado, ele compensou muito. Mais informações sobre isso, do quanto compensou, eu vou ter que deixar para o paper, mas eu já adianto que a gente tinha uma curva aqui do algoritmo clássico e uma curva bem assim acima para o algoritmo quântico. E ele conseguia executar o sistema inteiro do estoque que a gente tinha, que foi muito, muito legal trabalhar dentro daquela ordem de grandeza. E também futuras expansões, ali, quando eles colocassem mais coisas e aumentasse o tamanho do problema para a gente ainda ia conseguir manter. E aí, se a gente está falando de um computador que está numa época que está um mainframe,
Na hora que a gente tiver ele, as empresas estão fazendo tipo projeções exponenciais para dali a poucos anos. Você ter uma solução ali pronta, encaixada na sua mão, para quando aquele computador for muito melhor do que um computador, um supercomputador clássico, eles já estão bem na frente. E é esse bem na frente que as empresas estão querendo alcançar também. Não só o agora, mas ali, quando tiver o computador, eu tenho aquela solução. E eu vou ser o primeiro a oferecer aquilo. Eu espero, talvez, ter respondido a sua pergunta. Mais alguém tem perguntas? Não? Bom, muito obrigada, Amanda. Obrigada a todos, gente.